Fala pessoal, meu nome é Felipe Jeitens e este é o primeiro vídeo de uma série que talvez aconteça mais vezes ou não. Vai depender muito de como acontecer, qual vai ser a recepção de vocês a respeito. Mas acontece que eu tenho sido provocado por muitas pessoas a trazer um pouco das questões da paternidade. E é engraçado que até você se vê envolvido em uma gravidez e com uma paternidade ali acontecendo ou prestes a acontecer, parece que tudo ao seu redor vira, remete a essa questão. E agora? O que eu faço? Como é que as coisas vão acontecer? E nesse sentido também eu digo, em razão de muitos amigos parece que se tornaram pais após a notícia de que eu ia ser pai, só que na verdade é uma questão psicológica do ser humano, né? Quando você presta atenção em alguma coisa, foca em alguma coisa, a tendência é que você perceba isso mais. Mas a questão é que eu fui provocado a trazer essas questões porque, de fato, eu tenho vivido uma paternidade que tem sido algo extremamente maravilhoso na minha vida. Tá? E uma questão para mim que é determinante, e é a que eu vou falar no vídeo de hoje, ela é sobre um receio que eu tive. Quando a gente descobre que vai ser pai, a gente tem vários receios, medos. Será que eu vou dar conta? Eu sou uma pessoa tão falha? Meu Deus, eu sou uma pessoa tão miserável, como é que eu vou dar conta de ensinar outro ser humano, de criar outro ser humano, se eu mal consigo tomar conta, mal consigo ter controle sobre as minhas questões, sobre os meus impulsos? Como que eu vou fazer isso? E eu tive uma falta na infância em relação ao meu pai. A gente se dá muito bem hoje, mas eu não tive um pai presente. Meu pai era um pai que ele me buscava para sair, às vezes fim de semana, enfim, algum dia ou outro, mas eu só percebi o quanto de fato era essa ausência depois de ter me tornado pai e viver o dia a dia com o meu bebê. Hoje a Malu tem 1 ano e 1 mês. E um pai que vive, claro, né, eu não vou julgar aqui as circunstâncias de cada um, porque tem pais que buscam fim de semana em razão de uma situação ou outra. Eu não vou entrar assim, ó, você tá nessa vida aí, enfim, a questão é com você consigo mesmo. Não tô aqui para tratar disso, eu tô aqui para tratar que eu só percebi que antes eu não achava que eu tinha ausência paterna porque meu pai me via às vezes, mas hoje, vivendo com meu bebê, eu tenho certeza que eu tenho total falta de referência paterna, porque buscar às vezes não tem nada a ver com a criação de um filho. Essa falta de referência, essa falta de cuidado, essa falta de tudo a gente leva para a vida inteira. E eu só percebi depois de ter ganhado a Malu. E eu digo isso com convicção, porque você acordar dia após dia, você vivenciar uma gravidez, você vivenciar todas as fases ali de crescimento, todo dia o bebê vive, ou aprende algo, começa a fazer algo diferente. Então, a paternidade, ela acontece no dia a dia. No dia a dia. Você que busca seu filho, ou que acha, vou sair com ele fim de semana, ou a cada 15 dias, isso, infelizmente, não tem nada a ver com a criação do filho. Daí eu não vou entrar no mérito aí, se você deveria ou não fazer isso, mas acontece que para mim, eu vou dizer um negócio, tá? Eu acabei ficando até, de certo modo, preconceituoso com meu pai. Não lembro se eu cheguei a falar isso para ele, mas em razão disso, de perceber, nossa, cara, como é que a minha mãe, na época ela tinha 20 anos, como é que ela deu conta de criar um neném, de passar por uma gravidez sem alguém do lado apoiando ela, porque você, na condição de pai, tem que dar todo o suporte possível. Não é você que está com o bebezinho dentro de você, mas você tem que manter a consciência e correr atrás para que tudo dê certo e assim, ó, que as coisas aconteçam da melhor forma possível, sem nenhum tipo de negligência, sem nenhum tipo de desleixo nessa etapa, seja com os cuidados ali da mulher grávida,
e com a sua preparação mental para tudo isso, porque de fato a vida da gente ela vira de ponta cabeça, mas é um virar de ponta cabeça que eu vejo de forma extremamente positiva, porque a gente continua tendo ambição, a gente continua tendo projetos, continua tendo vontade de fazer muitas coisas, mas hoje a gente tem uma prioridade absoluta, que é o nosso bebê. Então a gente faz tudo isso pensando no melhor para ela, não é mais para mim. E esse é um dos pontos mais interessantes da paternidade, que é a gente deixa de ter uma vida egoísta, uma vida voltada para nós, com foco em nós. A gente quer fazer tudo de melhor e até a gente faz um esforço muito maior do que faria para nós mesmos, mas faz maior em razão do bebezinho que está para chegar, do bebezinho que você tem. Então, voltando para o ponto inicial que eu vou trabalhar nesse vídeo, é sobre o receio que eu tinha, porque essa falta de um pai presente me remetia ao medo de ser igual, de não estar presente, de não... Sabe, eu nunca entendi na minha vida por que eu fiquei tanto tempo sem essa referência. Gente, para quem cresce sem o pai, você sabe que é no colégio, que é tudo você tem que significar de forma diferente. E para uma criança é muito mais difícil. Minha mãe não sabia conversar comigo sobre essas coisas, muito menos o meu pai quando a gente se via. Então você não entende essa falta, você não entende a conversa dos seus colegas, você não entende a provisão, você não entende essa ideia de um pai que cuida, de um pai que provê, de um pai que cuida da família. Simplesmente não existe essa figura lá. O que eu vi era minha mãe se ferrando para colocar a comida na mesa, mês a mês, com uma dificuldade enorme, porque na grande maioria das vezes, como a gente conversa, volta e meia, o salário não dava conta para o mês inteiro. O salário dela não dava conta para o mês inteiro. Então a gente passou muita falta que o meu pai ele nem fazia ideia. A gente foi conversar sobre isso depois de adulto, que eu contei um pouquinho do que eu vivi nessa fase com a minha mãe, e ele ficou perplexo de não ter conhecimento disso. E eu, hoje, como eu disse, né, eu tô tentando trabalhar isso em mim, porque cada pessoa tem as suas condições, eu não sabe-se lá o que passava na cabeça deles na época, mas a questão é que eu nunca entendi até o momento de ter a minha filha, que foi quando eu percebi que toda essa falta, ela me fez enxergar de forma muito particular a importância de estar presente em cada momento, cada momento. Então, esse medo que eu tinha de fazer igual, na verdade, eu acho que é um medo que conversei já com muitos amigos que tiveram esse problema, é muito comum, infelizmente, se você tem seu pai presente, agradeça a Deus, mas é muito comum pessoas que não tiveram pai presente ou tiveram um pai totalmente fora da casa, elas terem medo da paternidade. E é justamente porque a gente sabe que infelizmente o nosso pai não teve ali influência, não estava ali quando a gente mais precisou. E a gente nem sabia que precisava tanto até crescer e ver como as coisas poderiam ter sido diferentes. Enfim, mas também também é algo que eu trabalho, que é tudo faz parte do plano de Deus. As coisas acontecem como tem que acontecer. E eu acredito que hoje eu só consigo ser um pai extremamente presente em razão dessa falta. Eu tenho convicção disso. Essa falta, todo esse trabalho que a gente passou me fez ter muito mais foco na minha filha. E querer fazer muito melhor para ela, mas não no sentido somente de dar coisas, de fazer coisas, de prover, mas no sentido de dar o melhor que eu tenho, que é o meu tempo, eu estar presente. E isso para mim foi algo extremamente revelador. Como eu disse para vocês, até meus 30 e poucos anos eu não entendia por que, sabe, aquelas lamúrias de quem cresce sem pai, de quem cresce sem... Sabe por que a gente se ferrou tanto? Por que... Se bem que... E é engraçado, né? Porque depois de grande eu ainda pensei muitas vezes nisso, dizendo, cara, ainda bem que eu não cresci com meu pai perto, porque meu pai é
tem umas viagens dele que eu não queria ser parecido com isso, e provavelmente eu pegaria essas coisas. Embora minha mãe também tenha as viagens dela, as viagens, eu digo, doidices, né? Eu acho que foi importante eu não ter vivido, mas eu só percebi isso depois da paternidade. E a paternidade, ela cura, olha só, ela cura todas essas feridas que a vida acabou nos expondo, com essa carência, com essa falta. A falta de um pai torna a gente acaba tendo que viver no mundo de uma forma extremamente diferente. Você tem que se defender, você tem que defender o seu irmãozinho mais novo, você tem que ouvir as besteirinhas dos coleguinhas ali em relação à sua mãe, você tem que ser o cara, o homem da casa. Só que o homem da casa sem uma referência de homem, só com a referência da sua mãe. Mas também isso aqui é tema para outra questão, mas o que eu quero dizer para vocês é que o meu maior medo era esse, de repetir aquilo que eu tinha vivido, de ser negligente com a minha filha, como foram comigo. E desde o nascimento dela, isso se revelou totalmente o contrário. Totalmente o contrário. Eu cresci uma criança mais agressiva, brigona, e hoje eu vejo isso. Hoje não, né? Há algum tempo eu percebi que isso revelava muito daquilo que eu vivi na minha infância, das faltas, das carências, e a paternidade, ela vai curando a gente, de pouquinho em pouquinho. Dia após dia, se tu vê, a gente tem aquela preocupação, né? Como é que eu vou criar alguém? Como é que eu vou fazer isso? Se eu nem acho que eu tô com a cabeça pronta para resolver as minhas questões, mas a verdade é que aquele serzinho que nem fala, ele vai te curando, ele vai te ensinando. E antes de nós ensinarmos, a gente começa a aprender. A aprender, nossa, a gente aprende demais, demais, demais. Eu acho que essa é uma das melhores partes. Uma das melhores partes. A gente vai aprendendo, a gente vai se reeducando, porque você quer o melhor, você quer ser um bom exemplo, você quer ser o herói do seu filho, da sua filha. E isso é muito importante, muito importante, muito importante. Eu falo para todo mundo que eu conheço hoje, eu falo, cara, é a melhor coisa da vida. A paternidade é a melhor coisa da vida da gente. A paternidade é a melhor. Não tem nada que eu tenha feito, que eu tenha estudado, que eu tenha me dedicado, que chegue perto do que é viver a paternidade. E aí vem essa questão que aumenta o meu preconceito com aqueles pais ausentes que não enxergaram, ou que por qualquer questão deixaram de lado isso que de verdade para mim é um presente de Deus. É um presente que nos molda, é um presente que nos fortalece, que nos ensina. Então isso eu sempre trago para os meus amigos, caras, tem que ter um filho, tem que ter um filho. E eu teria mais, e eu pretendo ter mais. Só que eu caio naquela ideia que todo mundo que é minimamente racional cai, né? Que é, não, eu tenho que estar mais organizado, eu tenho que... Porque, poxa, toma um tempo da gente absurdo, então eu tenho que me organizar um pouco mais. Na verdade, a gente vai postergando para quando as coisas estiverem melhor e não faz, né? Mas eu tô tentando trabalhar isso também, porque é a melhor coisa do mundo. Então aqui, ó, meu vídeo já se estendeu. Se vocês gostaram, escrevam aqui qual a percepção de vocês. Eu trouxe um ponto que é referente a esse meu receio pela ausência paterna, como é que eu seria com a minha filha, e eu posso dizer para vocês que tudo que eu tenho, o ar que eu respiro hoje, ele é todo pensado no melhor para ela. E isso não envolve você deixar você de lado. A verdade é que você passa a se cuidar melhor, a estudar mais, a trabalhar melhor, pensando naquele ser que você ama tanto, para fazer o melhor. Para fazer o melhor, você tem que estar bem, se cuidar de si mesmo.
Então, dependendo de como for a receptividade deste conteúdo, talvez eu traga mais questões aqui. Mas essa é uma questão que eu nem tinha preparado conteúdo hoje, para nada. Eu preparei um conteúdo jurídico, que é o que eu ia fazer postagem daqui a pouco. Daí eu pensei assim, na verdade eu falei, ó Deus, se é algo relevante e que pode trazer agregar para quem está passando por essa situação, para quem está cheio de medo, para quem está com dúvidas, eu vou ligar a câmera e vou falar. E eu espero que o Senhor me use para trazer alguma questão de fundamento, porque eu sei que não é nada fácil a gente constituir família. Nós não tínhamos planejado isso para esse momento. Nós muitas vezes passamos por momentos muito conturbados e eu sei que as relações elas não são sempre fáceis. As relações são... Tem gente que tem né, essa habilidade de ter um relacionamento com muita conversa, com pessoas dedicadas integralmente a buscar o melhor pelos dois, mas na grande maioria também eu sei que, embora a gente queira sempre fazer o melhor, a gente acaba pecando muito. E eu até li uma frase hoje que ela constava como autor em português seria o C.W. Lewis. Como é que é o W em inglês? W. Lewis. Mas enfim, aquele autor lá que escreveu Narnia. Ele tem vários livros, é muito interessante esse autor. Li vários livros dele. Eu chamo C.W. Lewis. Eu falo assim. E a frase diz que você só percebe o quanto você é mal como ser humano quando você tenta ser bom a todo custo, quando você tenta ser uma pessoa melhor. Mais ou menos isso que ele dizia. Quando você se esforça para ser bom é que você percebe o quanto você é mal. E isso se revela na vida daqueles que pelo menos buscam, né? Então é isso, gente. Já prolonguei este vídeo. Comentem aqui qual foi a percepção de vocês a respeito e quem sabe eu voltarei a tratar deste tema aqui no canal, tá bom? Um beijo para vocês e até!